Então, pensando nesse tema, me veio uma palavra, regenerados, que significa uma nova vida, regenerados pela graça. A partir dela você tem uma nova vida. A partir dessa entrega de um Deus Emanuel, você tem uma reformulação da história. A partir disso, tudo muda. O pastor Ricardo, semana passada, iniciou essa série. E eu vou tentar depois, do Ricardo, vou tentar seguir aqui, mantendo um alto nível. Não é nada fácil, mas vou tentar. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Eu queria aproveitar esse instante, nós estamos ao vivo, e também dar bem-vinda a você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. É muito bom também tê-lo aqui participando do nosso culto, e eu espero, assim como para nós aqui hoje à noite, eu espero que o Espírito fale também ao seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, diz assim o texto. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus. Mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, Zaqueu é parecido com meu pai, baixinho, pequena estatura. Não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados, reclamaram. Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido, parado diante de Jesus? Não sei você, mas eu fico imaginando o rosto de Zaqueu. Sabe quando a gente encontra alguém muito importante? Por exemplo, quando eu passo um tempo sem ver a minha petica, Liz. Quando eu encontro, que eu tenho ela na minha frente, eu fico com aquela cara meio de bobalhão, sabe? Imagina Zaqueu um pouco assim, atônito, parado ali diante de Jesus. Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e tudo que roubei pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Amém, até aí. Baixe sua cabeça, eu quero ter mais um tempo de oração contigo. Pai querido, nós queremos lhe pedir que nessa noite, ao debruçarmos sobre a sua palavra, sobre a palavra de Deus, nós possamos sentir, ouvir a sua voz. Que hoje à noite nós possamos ter uma experiência extraordinária contigo. Senhor, que hoje à noite possa ser um início de uma nova vida, uma mudança, uma conversão. Que nós possamos ser regenerados a partir da graça de Jesus. Que o Senhor possa me dar sabedoria, discernimento, sensibilidade, para transmitir a sua voz, conduzir a sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Falar da graça, como disse, é também falar sobre o perdão.
É impossível pensar sobre graça e não pensar no perdão. E falar sobre a graça, por mais bonito que seja o tema, é algo difícil. Porque a graça é algo até difícil de compreender. A graça é algo que nos deixa um pouco bagunçados. Porque, sejamos sinceros, tem um chip em nós chamado mérito. Então nós acreditamos que só quando somos merecedores, alguém olha para nós com afeto, com generosidade, com ternura. E a graça muda isso. A graça é a inauguração de um outro jeito de perceber a história. Quando eu estava pensando nessa reflexão, eu tive contato com uma história de uma garota chamada Natália, e eu queria repartir com vocês, porque eu acho que ela ensina em poucas palavras um pouco do que é essa percepção do perdão, da graça. A Natália estava numa escola dominical, como muitos dos nossos filhos, como eu já participei, e os professores querendo ensinar um pouco do que é a graça, de como que é essa relação com Deus. Então, um dos professores olhou para ela, tentando deixar algum ensinamento bonito, sagrado, e perguntou para ela: Natália, o que você tem que fazer para Deus perdoar os seus pecados? A Natália, de bate-ponto, respondeu: pecar. Perfeito. Está aí. Uma garota de 7 anos, que nos dá uma aula de teologia. O que nós precisamos fazer para Deus nos perdoar? Pecar. Aí talvez você vai pensar o seguinte: Will, você está me estimulando a pecar? Não. Eu só estou te dizendo que pecar é algo inevitável. E a Natália está nos dizendo, nos apresentando, que não importa o que você faça, a graça está instaurada. Não importa qual foi a sua atitude, o perdão já está dado. Não importa qual foi a escolha, diante de Deus, você continua sendo querido, querida, amado e amada de Deus. Ou seja, a Natália, numa única palavra, responde de forma profunda, singela e pura de coração. Então eu estou dizendo isso porque eu quero seguir agora a minha reflexão, dando algumas sugestões para você conduzir sua vida, mas não para você tentar sensibilizar Deus, para que Ele olhe para você e perdoe os seus erros. Fique tranquilo, tranquila, isso já está resolvido. Fique em paz. Esta parada do perdão já está resolvida. Então, meu desejo agora é trazer algumas ideias, algumas percepções, para que você conduza a sua vida, e aí desta maneira de condução, a partir de ideias que eu trouxe, talvez você construindo algumas outras ideias, você consiga ter uma vida saudável, íntegra, cheia dos valores do reino, e que isso, de fato, regenere sua história, mas não porque Deus está olhando para você com um olhar meio de condenação. Não, fique em paz. Natália nos ensinou, Deus nos ama. Ponto final. Primeira coisa que eu gostaria então de deixar para você é: dê espaço para o desejo. Oi? Eu, Will, um assembleiano, falando isso. Cresci na Assembleia de Deus. E está aí uma coisa que na Assembleia de Deus eu ouvia o tempo inteiro: calma lá com os desejos, hein? Eles são perigosos. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinha o que fala.
O Salvador do céu está olhando para você. Salvador, duro esse. Mas eu cresci com isso. Então hoje eu quero de fato trazer uma outra perspectiva. Dê espaço sim ao seu desejo. Deseje ver. Não fique preocupado. Deseje ver. A primeira coisa que surge em Zaqueu é um desejo. A história que nós lemos apresenta um homem que é tomado pelo desejo. O desejo de ver Jesus. Isso me faz lembrar um outro encontro que também está relatado no Evangelho de Lucas, um pouquinho antes, no capítulo 18, de um cego. Um homem que também desejava ver. E a multidão apertava, e ele grita: Senhor, tem misericórdia de mim. E diante desse desejo, os sabichões de plantão disseram: ei, fera, fica quietinho aí, dá uma segurada. Mas ele insiste: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, volta para ele e pergunta: o que você quer? E ele responde: eu quero ver. Pronto, está feito. Então o desejo desse homem, assim como o desejo de Zaqueu, muda muito as coisas. Isso também vale para você. Um desejo seu pode mudar a sua história. Então desejo não é necessariamente ruim. Não. Talvez um desejo seu mude a forma como você vai conduzir os seus dias. Talvez um desejo seu mude a forma como você vai perceber o mundo, como você vai se relacionar com as pessoas. Zaqueu estava curioso para saber: quem é esse tal Jesus? Quem é? Quem é esse homem que todo mundo fala? Está todo mundo falando. Quem é? Assim como eu e você, muito provavelmente Zaqueu já tinha ouvido falar muito de Jesus. E sejamos sinceros, nós já ouvimos falar muito de Jesus, não? Eu estou há 35 anos, esse mês, 36 anos ouvindo falar de Jesus. Porque nasci num lar evangélico. Agora, ouvir falar de Jesus não significa necessariamente fazer experiência de Jesus. E para isso é preciso de um desejo. Para fazer a experiência de Deus, para nós encontrarmos salvação para a nossa história, para nós nos relacionarmos com um Deus, nós precisamos sim de um desejo. Precisamos ter o desejo de ver, de se aproximar. Então Zaqueu vai nessa aventura. Ele quer ver Jesus, vai nessa aventura, e o mestre também toma uma iniciativa. E aqui está um outro lance importante para você guardar em seu coração. Fique em paz, porque a graça é a iniciativa de Deus na sua direção para uma relação profunda. Guarde isso. A iniciativa de Deus está posta na graça. Já está definido. Deus quer se relacionar com a humanidade. Então Zaqueu, diante disso, sobe em cima de uma árvore. E talvez Zaqueu apenas queria ver, mas Jesus quer um pouco mais. Jesus quer uma relação profunda, íntima, próxima, porque apenas dessa maneira, apenas no encontro profundo, nós somos capazes de regenerar a nossa história. Então um desejo. O desejo de ver mudou a história desse cara, de Zaqueu, mudou a história dele. Isso pode valer para você.
um desejo seu pode sim lhe proporcionar um encontro transformador. Aliás, só é possível haver um encontro transformador se você desejar. Só é possível haver a restauração da história se você desejar. Só é possível ter um encontro, fazer a experiência do amor, se você desejar. A graça está instaurada, está posta. Este é o movimento de Deus para com os seus filhos e filhas. Agora, o resto parte do seu desejo, parte da sua vontade. Então, diante disso, deixa eu deixar uma segunda coisa para você, porque acho que nós todos temos o hábito para deixar para depois algumas coisas. Não procrastine o seu desejo, por favor. Não deixe o seu desejo de restaurar a história para depois. Não deixe o seu desejo de mudar a sua história para o ano que vem, 2020. Não espere chegar dezembro de novo para você pensar que aí vai restaurar. Não deixe para depois. Não deixe para depois a construção da sua vida. Não deixe para depois. Com a graça instaurada, inaugurada, corra e faça o que está em suas mãos. Agora basta você fazer o que está em suas mãos para transformar a história. É a partir desse movimento que você dá ao desejo, de fato, contornos de encontro. A gente tem um culto aqui aos domingos chamado Encontros com Deus. Eu preciso ser sincero, que 2.000 pessoas, mais ou menos, estão aqui aos domingos de manhã, à noite, por volta de 1.000 pessoas, eu tenho plena convicção que nem todos têm um encontro com Deus. Agora é porque Ele não está aqui? Não, Ele está. O amor está entre nós, Ele é Emanuel. A questão é que o desejo talvez não tenha vindo com essa pessoa. Então o desejo que está aí em você, é este processo capaz de transformar. Então não deixe para amanhã. Não. Faça agora. O desejo de ver Jesus fez Zaqueu se misturar no povo. Ele entra na muvuca. Ele entra no vucu-vucu. Ele quer estar ali, participar. Ele não se afasta, não. E sejamos sinceros, alguns momentos doloridos da nossa vida, e eu já passei por alguns, a gente tem uma tendência, ao invés de mergulhar na relação, a gente se afasta e se esconde. Mas isso só nos traz mais dor e mais angústia. O processo de transformação acontece sim na relação, então algumas vezes eu preciso mergulhar. Eu preciso entrar e ter onde tem gente. Sim, por isso que uma igreja é importantíssima, porque é nesse espaço do ajuntamento de pessoas que nós temos a possibilidade de alguns encontros com Deus. Como assim, Will? Sim, porque Ele está do seu lado. Deus é Emanuel e está sentado ao seu lado. Agora, aqui, talvez você não sacou, mas Ele está aí. Então nós precisamos nos jogar, nos lançar no meio do povo. Zaqueu se joga no meio do povo, mas não para por aí, faz um pouco mais, ele corre um pouquinho mais à frente. Sabe para quê? Para subir numa árvore. E aqui fica uma dica. Eu falei do desejo, ótimo, tenha o desejo de ver, tenha o desejo de mudar a sua história, maravilha, é isso mesmo. Mas não basta ter vontade, desejo, impulso. É preciso transformar isso numa ideia e depois num movimento. Não basta.
Não basta eu pensar, eu quero mudar a minha história. Tá certo. E o que eu faço agora? É preciso ter uma ideia. Zaqueu tem uma ideia. Zaqueu, a partir de um desejo, ele tem uma ideia. E faz dessa ideia um movimento. Vai na direção dessa ideia. Diz o texto que Zaqueu corre adiante. Ele faz a sua parte. Ele não ficou parado. Não esperou passivamente. E deixo-te deixar um conselho no nome de Jesus. Pare de esperar passivamente que a sua história seja restaurada e mudada. Pare. Pare de esperar passivamente que a sua história tome um novo rumo. Não. Faça. Se movimente. Will, mas eu tenho medo de errar. Então lembre da Natália. Qual foi o conselho dela? Não importa o que eu e você façamos, nós temos o perdão de Deus. Se você errar novamente, fica tranquilo, a graça está inaugurada. Mas faça. Não fique parado, estagnado. Não. Zaqueu é tomado por motivações internas. Deixa o que está fazendo. Corre. Sobe em uma árvore. Na busca de ver Jesus. Na busca de uma regeneração. Na busca de uma nova oportunidade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E eu quero que você responda. Que você vá para casa com isso latejando na sua cabeça. O que você tem feito na busca de uma nova oportunidade? O que você tem feito? E Deus, Will, Deus já fez. Deus nos amou. Deus nos deu a possibilidade de tentarmos várias e várias vezes. E outras vezes mais. Então Deus já fez. Agora é preciso que você faça. É preciso que você se coloque em movimento. Uma outra coisa que eu queria deixar para vocês. Desencane do que os outros vão dizer. Não sei se você se deu conta. Um texto que a gente lê. Zaqueu sobe na árvore e Jesus o chama, desce. E aí algumas pessoas, nada parecido com o que a gente vive às vezes, começam a falar, reclamar, julgar. Como esse cara é tão íntimo desse bandido? Por que Jesus é tão íntimo dessa pessoa que parece não tem nada de valor? Deixa eu lhe dizer uma coisa, desencane do que os outros vão falar, porque sempre terá um ou outro fazendo um julgamento a seu respeito. Onde é que está a diferença? Deus já nos absolveu. Glórias a Ele. Não há nenhum julgamento do outro capaz de macular a graça, capaz de manchar a nossa relação com Jesus de Nazaré. Não há. Então desencane do que os outros vão dizer. Assim como uma criança tomada pelo entusiasmo, suba a sua árvore. Zaqueu, pigmeuzinho, sobe, faz tudo para subir numa árvore. Tudo para ver Jesus. Sendo um homem pequeno, ele sobe, ele quer subir, porque ele quer ver, ele não quer ficar apenas distante, não, ele quer ver, ele quer ter proximidade. E aqui está uma outra questão importante, para a gente não abandonarmos mão dos nossos desejos, porque é o desejo que nos faz ir à busca,
é o desejo que nos desinstala, sabe? Teve um belo dia que eu desejei me juntar com uma mestiça, casar, me desinstalou da casa dos meus pais, e olha que era bom, hein? Bacana, quarto amplo, legal, comidinha da mãe, ó, magnífica, tudo perfeito, mas eu desejei ter um encontro também com amor, um outro tipo de amor, mas um encontro com amor, isso me desinstalou. Então, esse desejo nos desinstala, faz a gente ir à busca, ele nos provoca, o desejo nos inquieta, ele nos impulsiona a sair da zona de conforto, que é inclusive uma maluquice. Alguns momentos a nossa vida está péssima, muito ruim, e a gente continua lá, e diz que aquilo é a nossa zona de conforto. E por isso que eu pergunto, o que você tem feito para ter uma nova oportunidade? Porque é preciso te inquietar. A graça nos inquieta. Como assim, Will? Porque você não precisa ter mais medo de Deus. Você não precisa ter mais medo diante do que você vai escolher, diante do que você vai fazer, porque você sabe que Deus é amoroso, bondoso. Deus nos quer bem. Então e agora? Agora eu tento construir a história de uma forma bonita, bela, louvável. Para quê? Para que eu desfrute da felicidade. Para que as pessoas que eu amo também desfrutem da felicidade. Para que o reino dos céus tome contorno e inclusive seja encarnado, esteja entre nós. Porque está posta. A graça está posta. Então, o desejo faz a gente ir à busca, nos inquieta, mas não como um peso. Ele não é um imposto. Não é como o IPVA. Porque IPVA, querendo ou não, ele aparece lá, de fora para dentro, e eu tenho que pagar ele. Querendo ou não. Não. O desejo é algo que nos inquieta, nos provoca, desinstala, mas que nos enche de prazer. Vou dizer novamente, a minha relação com a Lilian me provocou, me desinstalou, mas me enche de prazer. Ainda mais agora, que tem uma outra petiquinha lá, me enche de prazer. Me desinstala, mas me enche de prazer. A graça, esta graça que Jesus apresenta, nos devolve a pureza e a alegria. Então, como criança, quando somos provocados, você já viu quando uma criança é provocada, o que ela faz? Pergunta para uma criança e fala assim, ó, duvido. Faz essa experiência. Quando você estiver com uma criança por perto e tal, e ela pensar em alguma coisa, alguma ideia, e ela falar, eu acho que eu vou pular daqui. Faz a experiência e fala assim, ó, duvido. Ela vai fazer algo extraordinário. Ela sai da mesmice. Provocação. A graça nos provoca para você sair da mesmice. Para você fazer algo da sua história extraordinário. Então deixa eu deixar uma coisa para você. Deixa eu mexer com a criança que está dentro de você. Duvido você fazer alguma coisa extraordinária com a sua história. Duvido. Quero colocar essa dúvida para que você de fato, abraçado aos valores de Jesus, transforme os seus dias. Zaqueu não se importou com o que iriam falar. Ele não se preocupou, inclusive, se Jesus o repreenderia. Afinal, o que está fazendo um homem em cima da árvore? Não. Ele vai, faz, porque ele quer ter um encontro. Ele tem alegria em seu coração, a pureza em seu coração. E por saber que Deus nos ama, ele não precisa se preocupar se haverá repreensão. Não. Porque ele nos ama.
Ele não mediu de fato as consequências, de forma simples ele queria ver Jesus. Mas subir na árvore nos dá uma outra ideia também, pelo menos a mim. Porque, você já tentou subir numa árvore? Agora adulto? Enquanto criança é mole. Agora sim adulto já. Faz essa experiência no final de semana. Não faz não. Você vai se quebrar e depois vai falar que é minha culpa. Mas subir numa árvore depois de adulto é algo muito difícil. A gente tem dificuldade. A gente não tem tanta elasticidade. Exige de nós esforço. No primeiro, no segundo galho, a gente já dá aquela parada para respirar. Diferente da criança que já está lá no topo. Vem! E aqui é uma lição importante. Para fazer a experiência do amor, exige de nós esforço. A graça está inaugurada, é verdade, mas para fazer a experiência do amor, exige de você esforço. Não ficar esperando passivamente. Porque não tem como uma relação acontecer quando uma das partes não quer. Então não dá para você ficar esperando passivamente. Nós precisamos nos esforçar. A nossa espiritualidade nos convida a isso. Nos chama a isso. Uma quarta coisa que eu gostaria de deixar para vocês, já estou caminhando para o final. Tenha sensibilidade para ouvir a voz do Eterno. Tenha muita sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E também tenha coragem para dizer chega. Sabe aquela garotinha do vídeo que viralizou? Deu por hoje, chega. Deu por hoje. Então, deu. Chega. Quando eles se encontraram, Zaqueu e Jesus, e os olhares se cruzaram, nasceu em Jesus uma proposta, um convite. E o mestre disse: Zaqueu, desce depressa, hoje é dia de eu me hospedar na sua casa. Isso me faz lembrar um outro texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém fizer o quê? Ouvir a voz. Só isso? Abrir a porta. Aí sim, a relação acontece. Então tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Tenha sensibilidade para ouvir o bater a porta. Tenha sensibilidade. E tenha coragem para dizer chega. Porque em alguns momentos a nossa vida está tão bagunçada, que o que a gente faz é trancar a porta. Chega. Chega de passar a chave na porta. Chega. Chega de ficar vivendo exatamente desse modo que você está vivendo há 35 anos, Will. Chega. Chega de você ficar sendo esse pai relapso. Chega de você ser essa mulher que não se preocupa com a sua família. Chega de você ser este profissional medíocre. Chega de você ser esse cidadã indiferente. Chega.
Então nós precisamos sim ter sensibilidade para ouvir e coragem para dizer chega, para abrir a porta, para que a relação aconteça. Ir sim ao encontro de Jesus nos exige essa coragem, nos pede essa coragem, nos convida a essa coragem. Jesus diz para Zaqueu: desce, porque hoje eu quero dormir lá na sua casa. Você já recebeu uma visita na sua casa quando está bem bagunçada? Já? Eu recebo direto. Sejamos sinceros aqui, cá entre nós. Eu moro num apartamento, né? Eu confesso para vocês que eu já deixei visita esperando lá embaixo uns 10 minutinhos. Ligam, aí eu falo, não, pode subir, mas avisa daqui a uns 10 minutos, porque eu preciso dar uma organizada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de Deus nós não precisamos organizar nada. Quando Ele bater a porta, abra. Quando Ele te convidar, desce, que hoje eu quero fazer morada em sua casa, eu quero passar um tempo com você, faz um favor, abra. Sabe por que a gente normalmente tenta arrumar? Porque a gente já tem a ideia que as pessoas vão nos julgar quando chegar na nossa casa e falar, nossa, como o Will é bagunceiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não irá fazer esse julgamento. Deus muito provavelmente começará junto com você, pegar a meia que está ali no chão, a roupa que está no sofá. Vamos organizar essa casa aqui. Vamos arrumar esse lugar aqui. E não tem nada melhor do que organizar a nossa alma, o nosso íntimo com quem nos quer bem. Porque algumas coisas já estão tão desorganizadas, já faz tanto tempo que a gente deixou para lá, que está meio embolorado, e dá um trabalho danado limpar, arrumar. Mas quando a gente tem uma companhia cheia de afeto, amiga, que não nos julga, tudo fica um pouco mais fácil. Então chega. Zaqueu desce da árvore. E simbolicamente ele está dando uma pausa na sua vida cotidiana. De alguma maneira ele está dizendo o seguinte, como disse a menininha, deu por hoje. Zaqueu deixa o seu egoísmo, o seu orgulho, deixa os vacilos, deixa as desculpas de lado. E sejamos sinceros, nós temos várias desculpas. A gente é bom em desculpas. Zaqueu deixa as desculpas de lado, para abrir espaço para a reconstrução dos seus tecidos existenciais, a reconstrução do seu caráter. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, porque diante de Deus bater a sua porta, você está adiando esse encontro, porque este encontro é a viabilidade de reconstrução do seu caráter. É a viabilidade de reconstrução da sua história. E você não tem nada além do que os seus dias e a sua história. Zaqueu, entusiasmado, recebe Jesus, encontra Jesus, fita os olhos no Mestre. Agora ele não tem olhos mais para nada a não ser para o amor. Agora ele está inundado pela graça. E deixo-lhe dar um conselho: deixe-se ser inundado pela graça. Deixe-se ser inundado pela graça, porque isso é a viabilidade de reconstrução, de regeneração, de fato, uma nova história, um novo caráter. Então chega. É hora de você refazer a sua história. Por último, sorria. Como assim, Will? Toda essa reconstrução, todo esse convite, todo esse processo do desejo, do fazer, do buscar, desinstalar-se, se movimentar, dar espaço, abrir a porta, não precisa ser algo pesado.
sorria. Desfrute da paz. Porque Deus é pura leveza. Deus não é aquele que entra diante do apartamento desorganizado e julga. Ele é aquele que nos ajuda a organizar. Leve. Bondoso. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Minha vontade hoje é que você de fato saia daqui feliz da vida, com a oportunidade de fazer uma nova relação com Deus. A leveza tomou conta de Zaqueu. E isso é uma consequência de um encontro com Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você em algum momento da sua história fez aquele processo que nós chamamos de conversão, não sei se você fez, mas eu também cresci num espaço que conversão era o dia que você estendia a mão e você vinha até aqui à frente, e aí pronto, você estava convertido. Se você fez isso, ou se sua conversão se deu de um outro modo, e essa conversão te faz uma pessoa pesada, te faz uma pessoa dura, te faz uma pessoa sisuda. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você se converteu a alguma coisa, menos ao Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus nos traz entusiasmo, paz, alegria, leveza. O encontro com Jesus nos põe como um efeito colateral dessa regeneração a leveza. Todos que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim que eu os aliviarei. Palavras de Jesus. Então, se a sua conversão te deixou um pouco mais sobrecarregado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa conversão não é uma conversão a Jesus de Nazaré. Pode ser uma conversão a alguma placa, alguma ideia, mas não é a conversão na direção de Jesus de Nazaré. Então você pode também sentir essa sensação que Zaqueu teve. Ao recebê-lo em seu coração, você pode sorrir, você pode se alegrar, você pode sentir que não há mais condenação para quem está em Cristo, é isso. E a coisa mais maravilhosa do que isso, perceber que não há mais condenação, que nós somos livres, que quando nós somos plenamente humanos, com todas as nossas ambiguidades, vacilos, Deus continua nos amando. Não sei para você, mas isso me traz uma leveza e uma alegria, porque eu posso tentar, e eu sei que eu sou meio desastrado, eu vou errar, e está tudo certo, porque a graça está instaurada, então não há mais condenação. O que se apresenta agora, a partir dessa experiência com Deus, é um novo sentido da história. Da história com um H maiúsculo e da sua história. Um novo sentido para o mundo. É um novo jeito. Sabe qual é o mecanismo do julgamento de Deus? Julgamento entre aspas, amor. E não sei você. Se você ama alguém demais, quando a gente ama muito, quando ele vacila ou ela vacila, a gente pode até se decepcionar, mas a gente continua insistindo nessa relação, Deus com a humanidade. Está posto o amor, tomado pelo entusiasmo e pela paz, uma paz de espírito, gaguejando inclusive. Zaqueu diz: Senhor, vou tomar metade do meu patrimônio e vou dar aos pobres. E tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais. Tudo que ele fazia antes, agora não faz mais sentido algum. O jeito que ele era antes, agora não faz mais sentido. Ele sente que é preciso fazer algo mais, mudar, transformar.
Will, o que isso tem a ver com a gente? Nós não somos cobradores de impostos, nós não roubamos nada de ninguém. Na verdade, o governo tem roubado muito da gente, mas eu não tenho roubado nada de ninguém. Talvez não monetariamente. Mas talvez suas convicções de verdades intactas tenham roubado a possibilidade do seu filho ter um pai amoroso. Talvez a sua ideia dura de conversão, cheia de regras, tenha tirado a possibilidade da sua esposa ter um cara do lado cheio de alegria e afeto. Talvez o seu jeito rígido de ser tenha tirado inclusive de você a possibilidade de experimentar o que nós chamamos de reino dos céus, porque reino dos céus só é possível comunitariamente. E quando você tem uma ideia dura, rígida, você não consegue se relacionar, porque o outro é diferente de você. Talvez esse seu jeito tenha te roubado muita coisa da vida e tenha feito você roubar muita coisa das pessoas que estão perto de você. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: a graça regenera a nossa humanidade. Regenerou em Zaqueu. E sim, é a possibilidade de nos devolver um olhar humano, gentil, afetuoso, que consegue perceber Deus entre nós. Quem são esses nós, Will? Toda a humanidade, sem exceção. Toda a humanidade. Agora é a sua vez. Essa história é a de Zaqueu. Agora você precisa construir a sua história. Cláudia, Pedro, Helena, Maria, você. Agora é a sua vez de se livrar de algumas coisas, riquezas, porque algumas verdades nossas, que a gente acha que é verdade, a gente acha isso uma riqueza. Eu tenho convicção, essa é a minha riqueza. Talvez esteja na hora de você se livrar de algumas riquezas que te aprisionam, para experimentar o valor de Deus e algo que nenhum dinheiro, nenhuma verdade absoluta pode comprar. Sabe o que é? A relação de Deus com a humanidade. Nenhuma verdade absoluta é capaz de encaixotar. Nenhuma. A graça nos regenerou. Regenerou a nossa humanidade. A graça nos convida à reconstrução do nosso caráter. Qual caráter? Agora, cada vez mais, a imagem e semelhança de um Deus que se relaciona com alguns, não, que se relaciona com toda a humanidade. Fique em pé. Eu quero orar com você.